Hey, ô povo, Lorde aqui. Hoje na taverna do Luard, a gente vai estar trazendo o Yu-Gi-Oh! Tag Force Arc V, tá, povo? Ele é um Tag Force que saiu ali em 2015, com a proposta de ter a história de todos os Yu-Gi-Ohs, tá? Eu consegui pegar um patch traduzido em inglês, tá, povo? Aqui eu já criei o meu personagem, tá, pra gente estar jogando. E é aquela ideia do Tag Force normal, né, que a gente já tá habituado, que é o personagem ele não tem bem um rosto, tá, povo? Então a gente vai ter o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o Yu-Gi-Oh! Duel Monster GX, né? Que tem o Jaden, Yugi, o Yusei, do Zexal e do Arc V, tá? E aqui eles contam parte da história do anime, tá? Então vai ter muita nostalgia aí pra gente estar jogando. E vamos começar, por óbvio, com o Duel Monsters, tá? A ideia aqui, povo, é cada temporada a gente vai fazer um deck baseado ou tentar mesclar com o que a gente via no Yu-Gi-Oh, tá? A gente vai comprar os boosters do El Monster. Quando a gente chegar no GX, a gente compra do GX. E assim vai, a gente vai montando um deck, tá, povo? E a ideia aqui é a gente conseguir coletar os corações com o personagem, tá, povo? Então, o que que acontece? Se a gente faz duelos com o personagem que tá como partner nosso, ele vai ganhando experiência, tá? No caso, ele vai ganhando os corações. E aí depois a gente vai fazendo a história a partir do momento que fecha um coração com ele. Eu sei que muita gente já conhece e Tag Force é um jogo bem antigo, né? Mas aqui a gente vale ressaltar que o método é bem legal, tá? Então, aqui a gente vai ter toda a história, todo o background original do Yu-Gi-Oh! E eu não sei se vai ter, porque eu não cheguei a zerar, tá? Então vai ser a primeira vez que eu tô lidando com ele. Mas eu sei que cada temporada vai ter o seu Buster e o seu deck, tá? Então a gente vai tentar seguir essa ideia. O nível do jogo tá no normal, tá? Não, eu vi que tem como alterar ali, mas eu acho que como a gente tá jogando com coisas diferentes, coisas que eu não tô acostumado também, vai ser bom a gente começar no normal ali, tá? Será dificuldade média. Nem tão fácil, nem tão difícil, tá, povo? Aqui basicamente a gente tá vendo aquela situação que o Solomon ele acaba sendo absorvido pela televisão. E aí a alma dele é coletada, né? E aí o Yugi é obrigado a duelar contra o Pegasus e aí não termina com a vitória do Yugi, né? Então eles prorrogam aquele duelo pra daí sim o desafio do Pegasus, que eu não lembro, cara, como é que é o nome? Mas era a batalha, não, a batalha da cidade é da segunda temporada, né? A da primeira temporada seria, eu sei que valia a cartinha de ouro lá, que tinha um tesouro, daí o Yugi acabou dando pro Joey, né, o dinheiro, e pra ele ficou como campeão, né, do torneio. Vamos ver se aqui eles vão lembrar a gente. Aqui a gente não vai ter só lutas clássicas, como a do Yugi invocando o Exodia contra o Kaiba, porque a gente vai seguir uma linha a partir do momento que o Yugi tá indo pro torneio lá contra o Pegasus, tá? Pra recuperar a alma do vô dele. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tá com o som bem baixo aqui, peraí. Se a gente consegue aumentar um pouquinho. Aqui eu acho que não atrapalhando o som tá bom, né? Não atrapalhando aqui a gameplay tá bom. Basicamente, povo. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho mais. É, o problema é que sai pra mim aqui também, então não fica tão bom. Vou botar aqui isso. Agora a gente. Daqui a pouco a gente vai pra cidade e a gente vai poder ver outros personagens. O único problema aqui que eu acho que muita gente detestou, tá, no jogo, foi a questão do duelo não ter as animações que tem no Yu-Gi-Oh! Tag Force 1, 2 até o 6, tá? Então, o pessoal acho que pegou um pouquinho de hate em cima por causa disso. Sinceramente, pra mim não faz tanta diferença, porque vai ter os diálogos ali, vai ter a aparência dos personagens em cima, então pra mim é meio irrelevante, tá? Mas tem gente que liga muito e tá certo. Acho que se faz falta no jogo, né? Mas eu acho que pra mim, sinceramente, é bem legal.
Aqui basicamente foi como eu contei pra vocês, né? Ele acabou absorvendo a alma do Solomon. E aí eles vão pro reino dos duelistas, exatamente. E aqui a gente vai fazer esse modo história. Acredito que vai ter duas versões do Yugi, tá, povo? Então a gente vai vai jogar com o Yugi aqui e depois a gente vai jogar com o a gente joga com o Yugi, depois a gente joga com o Joe, e daí a gente joga um pouquinho com o Kaiba, e terminando a história de cada um, a gente vai para as outras evoluções deles, tá? Aqui a gente vai fazer o deck, a gente vai ver os decks que a gente tem, e talvez eu monte um do zero aqui com vocês, tá? No primeiro episódio, para vocês verem como é que é, como eu gosto de buildar, tá bom? Aqui tem um deck XYZ, provavelmente, tá? Então, é um deck que é forte, mas não vai nos ajudar muito não, tá? Eu vou zerar ele aqui, vou fazer um do zero aqui com vocês. Aqui a gente vai fazer com aqui isso. A gente vai pelo ataque. Aqui, maravilha. A gente pode usar o Monark aqui, que é bom. Tem dois dele, a gente pode botar dois. Um dele. Esse é muito bom, né? O Shadow Monarch. Como eu disse, a gente vai tentar seguir uma linha de botar monstros que sejam pelo menos próximos do que a gente conhece do Duel Monsters, tá? Não vamos deixar tão roubado assim, pra não ficar muito sem graça. Pelo menos a gente poder ganhar o máximo de duelo possível, tá? Mas depois eu vou montando uma build diferente de cartas que a gente possa tá melhorando o deck, tá? Eu vou botar... não. Vamos ver aqui. Vamos botar os gadgets. 3 de cada. Geralmente eu duelo com 40 cartas, tá, povo? Então, tecnicamente, eu não boto 45, que nem no meta, só no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, se a gente for jogar, tá? A princípio, a ideia é que a gente jogue da forma mais clássica possível. E aí, se der tudo certo, a gente vai adaptando, tá? Então, aqui minha build é sempre 20 monstros e 10 traps e 10 magic, tá? Então, se não tiver, a gente compensa com algum monstro daí, tá? Vamos ver aqui. Summoner Art, beleza, a gente pode pegar. Soul Exchange, ok. Aqui a gente vai pegar também. Uhum. Aqui um Mage Power é bom pra gente ter. Talvez a gente bote um Double Summon aqui. Vamos ver aqui. Beleza, Trap Hole. Aqui a gente tem o chamado dos condenados. Pode ser, uma delas tá ótima. E o nosso deck, pô, ficou assim, ó. Não é um super deck, mas tem consistência, tá, pô? Então a gente vai ter bastante dano. Aí, agora a gente mantém aqui. A gente tem duas opções quando o jogo tá assim, tá? Que a gente pode fazer o Tournament, tá? Pra tentar farmar um dinheiro e ganhar os corações rápido. Mas como a gente não tem noção de como o deck nosso tá bem alinhadinho, a gente vai fazer uma luta, tá? Um duelo. Aí a gente vai jogar contra o Tristan. Opa, Odium, beleza. Vamos lá. Nosso primeiro duelo, até pra vocês verem como funciona, né? O molde mais parecido que a gente tem desse jogo, se eu não estou enganado, é o do 3DS, tá? Que é o Zexal de 3DS. A gente tem de mais parecido. Aqui já tem a regra, tá? De o primeiro que começa, puxa só 5 cartas. Não consegue puxar a do turno. Mas o gráfico em si eu acho bem bonito, povo.
animar. E o deck do Tristan não é tão ruim não, pô. Por incrível que pareça. Ok. O deck do Yugi também é bem forte, porque ele segue o molde da última temporada. Então é bem quebradinho. Tem bastante carta forte. Ok. É, o Odeon é aquele personagem que tem muita carta armadilha, né, povo? Então a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou ativar o efeito para tentar destruir alguma coisa deles aqui. Vamos tentar esse aqui. Ó, se a gente tiver causado dano, infligido dano, a gente retorna o monstro pra mão. Então foi uma carta boa de se retirar. Vamos invocar o nosso Red Gadget aqui. Ativar o efeito dele. A gente ganha o Yellow Gadget, tá, povo? Eu sei que tem em japonês ali nas cartinhas, mas as legendas estão ali embaixo, tá? Aí a gente vai fazer aqui mais um normal sumo, com um double sumo. E invocar o Yellow Gadget, tá, povo? Aqui eu vou jogando mais no molde tranquilo, tá? Não vou. Eu vou explicar mais quando tiver um efeito muito diferente, tá? Que vocês não consigam entender ou que eu mesmo veja que é uma curiosidade, tá? Aí a gente vai tentar trazer para poder falar sobre. Ok, olha isso. É o menino das trap cards mesmo. Vambora. Beleza. A gente vai encerrar o turno aqui. É 3.000 de defesa, povo, aí é complicado. Ok. Tristan vai fazer a invocação dele aqui e a gente vai destruir esse monstro dele. Com a trap hole aqui. Ele vai invocar pro campo. Aí eles têm a dublagenzinha original deles também, tá, povo? Então fica bem mais dinâmico. Ok, Yugi é bem agressivo aqui, povo. Isso é legal, tipo, eles não são tão burros, tá? A máquina aqui é bem mais inteligente. Ela sabe fazer combo, ela sabe preservar os life points, ela joga junto, sabe? Tipo, ela sabe usar os teus monstros também, então não é uma IA burra, é bem diferente das outras que a gente tem dos Tag Force 1, 2 e 3, que a IA ainda faz umas misplay, destrói carta que não precisa. Olha isso aí que eu tava falando pra vocês. O cara literalmente botou o Slifer aqui, né, povo? Vamos ver aqui o que eles têm pra nós. Ok, mas... Nossa senhora. O menino é o senhor das traps. Ok, a gente tá com 5.000 de ataque aqui. Eu não vou inventar muito não. Vou atacar. Acho que ele vai ter uma trap bem forte aqui. Tô com medo agora, mas vamos lá. Ok, aqui a gente encerra o turno. E como ele tem 5.000 de defesa também, a gente tá bem seguro, né? Já o nosso Magical Warrior aqui, a gente vai sofrer um pouquinho se ele morrer, mas tranquilo. Ok, Fusion Gate, beleza. Tá, passei o turno. O Slifer perde os 2.000, né? Porque é a mão do Yugi agora. E o Yugi só virou e passou. Ok.
Estranho. Beleza. Aqui a gente vai com o Green Edit. Vamos invocar ele. Ativar o efeito dele. Como é que a gente lida com isso aqui? A gente vai atacar. Vou atacar aqui porque, sinceramente, atacar aquele monstro ali ou não. Foi misplay na real, mas tá bom. Aqui a gente ainda tem a Magic Cylinder, tá? Então tá bem tranquilo pra gente. Negar um ataque e ainda devolver em dano. É muito bom. Ok, vamos ver o que o Yugi faz. É. Ok. Beleza. Essas misplays vocês vão ver acontecer, tá, povo? Porque às vezes, eu tô muito tempo sem jogar Yu-Gi-Oh! Também. E aí eu. Desculpa de noob. Mas eu tô muito tempo sem jogar, então relevem algumas coisas, tá? E como os comandos aqui também são diferentes, né? Geralmente é tudo no clique que eu jogo, e aqui tá diferente, então. Mais uma desculpa de noob aí, mas. Ok, vamos lá. Vamos invocar aqui. A gente vai destruir duas cartas. E a gente vai destruir essa aqui. Ok, não tem problema. Uma coisa que eu gosto de fazer, pô, jogando assim, é sempre ter o controle da mão, tá? Por exemplo, quando a gente joga com um jogo mais controlado, vamos dizer assim, eu gosto de ter mais mão, porque no Tag Force, diferente dos outros, tá? Eles têm cartas muito roubadas, então, tipo assim, se a gente não toma o controle do duelo, a gente acaba se prejudicando muito, entende? Porque, ó, eles sempre vão ter alguma carta. É como se um algoritmo dissesse pra ele que ele tem que fazer aquilo, entende? Então, é bem roubadinho, assim. A gente tem que tomar bastante cuidado. E quanto mais cartas na mão, melhor. Pode acontecer de, por exemplo, o Yugi jogar alguma carta que vai me prejudicar? Pode, óbvio. Mas a gente tem essa ideia de que enquanto a gente tiver o controle do duelo, nossa mão tá ok, entendeu? Ok. Ok, acho que agora sim, ganhamos. Ou não. Essa carta atrapalha bastante a gente, mas tá bom. Vamos ver se agora a gente ganha. A animaçãozinha que a gente vai ter essa aí, povo. Eu acho bonita também, porque aparece o rosto dos personagens e tal. Bem legal. Vamos ver se a gente acha outra pessoa pra poder estar duelando aqui. Como esse deck que eu fiz eu achei muito forte, talvez eu compre aqui, ó. Por exemplo, a gente pode vir aqui na lojinha e comprar algum deck estrutural, ó, por exemplo. Aqui a gente vai ter vários decks estruturais para poder estar usando, ó. E tem os decks 7, né, que já vêm prontos aqui, ó, povo. Aí eles vêm com as cartas já e tu pode utilizar. São muito fortes, então não vale a pena, tá? O que a gente pode fazer aqui é vir na nostalgia e pegar algum deck que a gente acha legal e usar. Por exemplo, se quiser dificuldade, joga com o do Joey, né? Que é o deck 100% igual ao do anime. Se quiser do Kaiba, mesma coisa.
Daí pode ter os dragões brancos de olhos azuis, né? É bem legal, cara. Gente, tipo, é um jogo bem legal, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem a versão dele da Batalha da Cidade, que ele tá com um deck bem diversificado, que o foco dele em si não é o dragão branco de olhos azuis, tanto que deixa eu ver se ele tem todos aqui. É, pelo que eu vi, não. Ele só tem um. Então, basicamente dá pra fazer isso. Dá pra comprar os baralhos aqui e fazer, tá? Aí fica mais fácil jogar. Dá pra pegar do Merrick, do Kaiba, do Pegasus. E aqui também, né? Decks clássicos aí que a gente usava na época do ACG, né? Daí tem deck de estrutural de Warrior, que é bem forte. Tem de tipo vento e tal, né? Então dá pra vir aqui e fazer isso. Dá pra comprar também os decks do Senhor do Fogo, né? Também é bem legal. Tem. Esse aqui eu não lembro. Ah, o de Atlanta? É, o deck de água também, ó, povo. Quem manja e gosta tem como tu pegar e fazer umas builds bem legais, tá? E aqui tem os decks clássicos, né? Também do GX, do 5Ds, do Zexal, do Arquivi também, ó. Dá pra jogar com Pendulum, ó. Aí vocês podem estar escolhendo um estilo de jogar. O que que eu vou fazer? Para deixar o jogo um pouquinho mais fácil, ou um pouco mais difícil, perdão, eu acho que eu vou escolher de algum personagem aqui jogando um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim, no próximo episódio eu já vou vir com um novo deck, tá, povo? Ou eu monto, ou eu compro uns pacotinhos ali e começo a montar, tá? A gente vai duelar agora contra. Vamos lutar contra o Bakura, povo. Só pra gente ter memórias aqui. Pra quem é do clássico, ó, isso aqui é canônico. Merrick e Bakura contra a gente, tá bom. Só que não é o Bakura possuído, né, povo? Que por sinal eu gosto muito desse personagem, eu acho ele muito legal. Principalmente quando ele não tá possuído, ele é bem gentil assim. Ok? Vamos lá, vamos ver o que o Yugi faz com a gente aqui, porque, sinceramente, eu não sei nada do Merrick aqui no jogo. E nem do Bakura, né? Mas a gente imagina. Aqui a gente tem o Shadow Monarch, né? Monarca das Sombras, que é bem forte. Vamos ver. Nossa, já começou dificultando nossa vida. O Yugi aqui, ele é agressivo, como eu disse, né? Então ele vai apostar muita coisa. É meio parecido com o anime, né? Que ele era bem agressivo. O problema é que ele roubava, né? Aqui não rouba. Aí a gente fica à mercê da sorte. Ok. Setar esse monstro aqui, eu não sei se foi uma boa, mas ele tem. É, tem a Magical Dimension e a Mirror Force. Ok. O cara tem o molho das cartas. É deck de Burn? Really? Ok. 1000 de dano. O ruim é que se a gente tiver só 1000 de. Só esses quatro. É, eu acho que a gente perdeu, gente. Ok, ele foi querido com a gente. Ai, Merrick é muito chato, cara. Tem deck de burn eu já não gosto. Vamos ver aqui. Eu botei uma carta errada, pelo que eu tô vendo. Então tá bom, não tem problema. A gente vai invocar aqui nosso amigo. Ele perde o potencial dele, tá? A gente vai invocar aqui o Green Gadget aqui pra nos ajudar. A gente vai ativar o efeito dele. E vamos pro ataque. Vamos ver o que, que ele tem, o que, que nos aguarda. Pode ser que a gente perca aqui? Ok. Vamos ver aqui o que, que ele tem guardado. Beleza, vamos atacar diretamente. Ok. É o famoso Dex Tuner, né, povo? Então, o
que a gente vai ter que fazer aqui é esperar, jogar com paciência e tentar que o Yugi não nos mate no próximo turno. Encerrar o turno. O pior é que os dois fazem uma dupla muito boa. E o Merrick ficou do mal, pô. Se vocês forem ver ele, ele já tá com o rosto possuído. Ou melhor, né? Ele tá sendo controlado pelo. O que a gente quer fazer aqui? Tá, vou descartar. Dark. Ok. Agora o Yugi tem que fazer aquela famosa puxada das cartas. Aqui também tem Destiny Draw, tá? Tipo, dá pra tirar, dá pra desabilitar, dá pra habilitar. Então tem muita possibilidade aqui, tá, povo? Vamos ver o que ele vai estar fazendo. Ah, outra coisa. Não sei se vocês lembram, no Tag Force, até eu acho que o 6, você dava presente pro personagem e ele podia, e tu podia ganhar corações, né? Aqui não. Aqui a ideia é duelo mesmo, tá? Então a gente ganha a amizade dos personagens na base do duelo. Os torneios aqui são as coisas que deixam mais rápido, tá? Então fica aí um título de curiosidade. Vamos ver aqui. Opa, vamos ver boa pra caramba. Deixa eu pensar aqui. Eu vou destruir o monstro aqui. Vou descartar essa carta inútil. Eu vou invocar o Shadow Monarch aqui em cima dessa Trap Card. E vou banir uma carta. Com certeza essa aqui que ele recém trouxe. Ok. Não temos o dano para matar, mas a gente vai causar bastante dano. Ok. Por pouco, hein, povo? Por muito pouco, povo. Ou a gente ganhou. Não, a gente ganhou. Uau! OTK na volta, hein, povo? Acabou. Ok, isso foi legal. A gente virou o duelo. Quem disse que não tem OTK no clássico? Tem sim. Só não foi FTK, né? Porque aí eu teria que ser muito bom. Caramba, isso foi legal. Ó, tá vendo ali o coraçãozinho do Yugi? Já ficou quase na metade, pô. Tem sempre carro aqui, pô, que passa com som estourando. Desculpa aí, tá? E aqui ficariam os torneios, tá, povo? Aqui a gente faz o torneio e aí o que que acontece? A gente consegue fazer bastante dinheiro e aí comprar coisa, tipo, os pacotinhos aqui, tá? Eu vou fazer como eu faço no Yu-Gi-Oh! 5Ds de 3DS. Eu vou comprar um pacote aqui e vou mostrar pra vocês, tá? A gente faz isso aqui, ó. A gente pega um, vamos pegar três, vamos pegar quatro de cada. E aí a gente vai tentar fazer uma mistureba aqui, tá, povo? Ah, sim, vou contar uma curiosidade pra vocês. Eu sou uma pessoa que coleciona, tá? Eu não duelo profissionalmente, não duelo competitivamente. Eu jogo porque eu gosto de Yu-Gi-Oh, tá? Mas eu, quando vou em alguns lugares, por exemplo, tem um lugar aqui que vende cartas avulsas de Yu-Gi-Oh, né? E cartas que eles chamam de junk. E eu fico colecionando, pô. Eu fico comprando várias cartinhas e fico guardando aqui eu tenho os três decks ali que dá pra jogar competitivo, mas eu não jogo porque, sinceramente, é muito estressante, é muito caro. Então, eu gosto só de ter pra coleção, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. É um hobby que me admira. E às vezes eu pego lote de cartinha por 20 centavos cada, então eu faço a festa. Ok, vamos ver aqui. A gente vai abrir umas cartinhas e aí a gente finaliza o vídeo, tá, povo? Hoje vai ser mais curtinho. Foi mais pra introduzir vocês no jogo. Não sei se vocês conheciam, tá? E amanhã a gente atrás, pelo menos até conseguir o coração e fazer a história com o Yugi, tá? Opa, boa carta. Eu vou seguir meu raciocínio. Eu vou fazer um deck
de cunho próprio, tá? Eu vou tentar achar algum arquétipo, que o clássico não tem tanto, então vou fazer alguma coisa que eu gosto e tentar trazer para nós jogarmos, tá? Eu só vou meio na sorte aqui e aí depois a gente monta um deck baseado nisso, tá, povo? Vai ficar difícil, mas vai ficar divertido. Aí vira uma ciência, sabe? Ok, Mirror Wall é legal. Vamos lá. No Yu-Gi-Oh! GX eu vou fazer alguns decks nostálgicos, tá, povo? Que eu gosto de. Eu gosto de alguns personagens, então eu vou tentar fazer e trazer pro canal. Mas aqui do clássico eu vou fazer bem como se eu estivesse jogando em 2002, 2005. Ok. O Rickfeld é bom essa carta, viu? Ela é bem quebrada. Olha aí, uma carta do Bakura. Uh, Recaveira. Ok. É, dá pra fazer bastante coisa. E a banlist daqui tá um pouco desatualizada também, pelo que eu sei, tá, povo? Ela tá bem, bem, bem antiga, então vai ter muita coisa aqui que já não é mais banida, tá? Então, aí eu agora eu vou dar um andamento de poder estar criando um deck, tá? Tentar pelo menos um deck que seja útil, tá? Não muito forte, não muito roubado, porque, como eu disse, a gente vai estar fazendo muito da história clássica, bem pra se divertir, tá, povo? Não vou fazer nada muito tryhard. Talvez depois eu mostre alguns combos que eu conheço, alguns decks que eu gosto de jogar, tá bom, povo? Então, gente, hoje é um vídeo mais curtinho. Esse aqui foi só pra introdução do Arquivi, tá? Mas a partir de amanhã já vai estar junto das séries inclusas, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o gostei, tá bom? E qualquer coisa, por favor, deixem seus comentários o que vocês acham que a gente pode estar trazendo para o canal relacionado a Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokémon, ou qualquer coisa que vocês gostem, seja relacionado a RPG ou até ação, tá bom? Valeu, povo! Falou!